Eu não tinha ainda falado sobre o clássico especificamente, de forma direta, né? Porque o tempo tem sido bem corrido, graças a Deus. Mas a gente tem visto muitas coisas, né, sendo ditas nos últimos dias, nas últimas horas. Declarações de jogadores, posicionamento de jornalistas e torcedores, a forma de lidar com esse momento que o Cruzeiro vive, que é diferente do momento que o Atlético vive. Os últimos clássicos, todos eles tinham uma superioridade técnica da equipe do Atlético e hoje as coisas estão bem equiparadas, assim, não consigo ver em nenhuma das posições disparidade, em nenhum setor do campo, com exceção, na minha avaliação, do armador, do articulador principal e do goleiro, né? Eu acho que não cabe comparação entre o Matheus Pereira e o Gustavo Scarpa, tecnicamente, e também acho que não há comparação entre o Cássio e o Everson, embora eu acho o Everson um grande goleiro, acho o Scarpa um grande jogador. Eu não tenho dificuldade em falar sobre essas coisas. Vocês que acompanham o meu trabalho, vocês sabem bem o que eu penso e a forma que eu me posiciono em relação a qualquer jogador de qualquer instituição e principalmente qualquer instituição. O momento de brincadeira é brincadeira, o momento de descontração é descontração, mas quando vai falar de futebol, a gente precisa ser profissional. Eu vejo a coisa muito bem equiparada, assim. Acho que as duas equipes estão muito em pé de igualdade. Talvez uma leve superioridade do Cruzeiro neste momento, porque o Atlético, por exemplo, não tem o Hulk, que é o seu principal jogador, o cara que decide, o cara que nos clássicos marca mesmo, faz gols mesmo no clássico, porque tenta muito, né? E o Cruzeiro vinha de uma sequência negativa por causa dos goleiros, não uma sequência de derrotas para o Atlético, né? Uma sequência de dificuldade mesmo para encontrar o seu goleiro, e o Hulk aproveitava muito bem isso, com chutes de longas distâncias, chutes de fora da área. O que eu tenho certeza que não aconteceria nessa partida, porque uma coisa é você chutar contra o Rafael Cabral, uma coisa é você chutar com todo o respeito que tem ao goleiro Anderson, chutar de qualquer lugar para tentar surpreender, outra coisa é você chutar contra o Cássio, né? Dependendo da distância que você chutar contra o Cássio, ele sequer vai sujar o seu uniforme para poder efetuar a intervenção. Então isso vinha trazendo para o Atlético uma leve superioridade, porque o Atlético tinha o Hulk, que chutava muito, que chuta muito forte, e que o goleiro, se não tiver bem posicionado, se não tiver com confiança, ele acaba tomando o gol, e acontecia isso, né? Aconteceu nos clássicos. Mas ainda assim o Cruzeiro, com um time inferior, vinha para cima do Atlético e venceu mais nos últimos anos do que o próprio Atlético. Porém, neste momento, o Atlético vinha com toda a sua pompa, né, de grande elenco e superior ao Cruzeiro, e era mesmo, isso é indiscutível, nós já falamos isso aqui outras vezes, mas hoje não, pois a coisa está bem igual, e o momento do Cruzeiro coloca o Cruzeiro com uma leve superioridade diante da equipe do Atlético. A gente está vendo, né, muita gente pilhando, a tentativa de parte da mídia de desestabilizar emocionalmente o elenco do Cruzeiro, mas tenho certeza que pelo técnico Fernando Seabra estão todos blindados ali. Os jogadores não estão tendo muito acesso a esse tipo de falácia. Para falar a verdade para vocês, até eu mesmo, eu evito de assistir algumas coisas para que eu não possa pegar nenhum tipo de pilha, né? Nem pilha de favoritismo, nem pilha de contrária. Eu simplesmente vivo a semana do clássico. Amanhã é o clássico, o Cruzeiro tem um time muito acertado, muito qualificado. O Atlético tem um time muito qualificado e pouco acertado. De elenco, eu acho que os dois estão iguais ali. E de equipe, eu acho que o Cruzeiro tem uma leve vantagem em frente à equipe do Atlético, mas não tenho dúvida nenhuma de que será um jogo muito duro. Agora há pouco eu recebi um vídeo aqui, né, mostrando o Gustavo Scarpa fazendo uma chamada de vídeo para o Davidson e aquela coisa, né, do clássico, que a gente sabe que o Gustavo Scarpa gosta muito, e eu não tenho nada contra isso, viu, gente, que fique bem claro.
o jogador, eu acho que ele tem direito de fazer sua zoeira. Acho que é legal, inclusive, de fazer sua zoeira, de provocar e tal. Tudo certo, tudo certo. Eu acho que não pode exceder e o torcedor pegar isso como uma provocação a ponto de utilizar como subterfúgio, como desculpa para ele agir de forma ignorante, de forma agressiva, de forma violenta. Isso não rola. Isso não rola. Mas eu acho que a brincadeira, a zoação, porque depois, por exemplo, tem algumas declarações que isso fomenta o torcedor e dá a ele criatividade para que ele possa, no futuro não muito distante, em caso de vitória, brincar também, zoar e fazer suas postagens e os seus memes, né? Porque tem uns memes que já são prontos. E isso é normal no futebol, ou pelo menos deveria ser. Mas tratando especificamente do jogo de amanhã, eu vejo o Cruzeiro favorito diante do Atlético. Pela primeira vez depois de 5 anos, eu vejo o Cruzeiro favorito diante da equipe do Atlético. Eu vejo um Cruzeiro mais robusto, um Cruzeiro mais organizado. Eu vejo um Cruzeiro com um emocional mais tranquilo do que o do Atlético. A torcida do Cruzeiro faz muita diferença. Faz muita diferença. Mas pode acontecer o contrário? Claro que pode. Isso é futebol. É clássico. É um jogo que tudo pode acontecer. As coisas podem se reverter de um momento para o outro. E eu vejo o Cruzeiro bem preparado ou melhor preparado psicologicamente do que o Atlético. O Atlético não passa por um momento bom. O Atlético não passa por um momento bom. Essa vitória diante do CRB não diz nada. Não diz nada pelo tamanho do CRB, pelo que o CRB representa e pelo o time que o Atlético tem. Era obrigação o Atlético passar, já era para ter classificado lá em Alagoas, não era nem para ter que vencer o jogo dentro da sua casa e por aí vai. Né? Então empatou lá, teve que vencer e a sequência foi essa, acabou vencendo. Só que agora ele enfrenta a equipe do Cruzeiro, que vem de um revés, que vem de uma derrota no Campeonato Brasileiro, assim como o Atlético. O Cruzeiro vem de uma derrota no Campeonato Brasileiro, não fez uma boa apresentação e sabe que está devendo para o seu torcedor. Então, vejo o Cruzeiro, sim, favorito para vencer o Clássico e vejo, sim, o Cruzeiro se consolidando de vez na briga. Aliás, para mim já está consolidado, né? Mas dando mais um passo para a permanência ali no batalhão, no pelotão de cima, para brigar por uma vaga importante ou até mesmo pelo título do Campeonato Brasileiro, coisa que poucos de nós esperávamos. Clássico promete, mais de 60 mil cruzeirenses já garantidos para a partida. E eu vejo o Cruzeiro saindo na frente, porque o Cruzeiro hoje é mais time do que o Atlético Mineiro.